Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos provisão sobrenatural entrando na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, em o nome de Jesus. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Deus, nós cremos que Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que intervém. Por isso eu apresento diante de Ti todo aquele, Pai, que está com um problema financeiro ou que necessita de um outro tipo de provisão. Eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa e eu te peço um milagre, eu te peço uma intervenção, eu peço, coloca a Tua mão, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Eu apresento ela e apresento a sua causa a Ti, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua família. Estamos orando essa semana, uma oração de 7 dias, por provisão sobrenatural. A Bíblia diz que o nosso Deus é Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que provê. Vamos confiar nele. E os recursos que Deus manda para nós não é só dinheiro. Deus pode mandar uma oportunidade, Ele pode dar uma ideia, Ele pode colocar alguém no seu caminho, Ele pode proporcionar para você até mesmo um lugar na mesa de alguém que você nunca sentou. Deus é Deus provedor. Então abra seu coração, faça com fé esse propósito de oração. Não coloque a sua fé em mim, coloque a sua fé em Jesus Cristo e na sua palavra. Jesus não falha e muito menos a sua palavra. Então, estou aqui junto com você para interceder junto contigo e também para compartilhar uma palavra profética, uma palavra de Deus que vai te abençoar. E hoje eu quero falar sobre o chamado de Deus. Exatamente. Respondendo ao chamado de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, quando Deus me chamou para esse ministério que eu estou. Eu tinha 14, 15 anos de idade, estava num culto de missões da igreja e veio um missionário de outro lugar para ministrar, para falar sobre missões. Meu coração aqueceu e teve um momento da oração, enquanto se orava por missões, eu comecei a chorar e dizer: Deus, envia a mim, envia a mim. E enquanto eu dizia: Deus, envia a mim, envia a mim, uma irmã, uma senhora de idade, não sei se está viva ainda, atravessou os bancos da igreja e quando eu vi, ela me abraçou assim e começou a profetizar sobre a minha vida. E ela começou a falar do plano que Deus tinha na minha vida. Só que naquele exato momento, eu estava me preparando para um outro tipo de vida. Eu estava me preparando para uma carreira militar. Era o que eu queria, fazer um concurso militar. No entanto, através daquela palavra profética, todo o desejo que eu tinha, todo o sonho que eu havia idealizado, tudo aquilo ali caiu por terra. E entrou dentro de mim um desejo de servir a Deus. Um desejo de servir a Deus sem importar aonde, sabe? Sem importar aonde. Para onde Deus me mandasse, eu iria ir. E ali me entreguei ao Senhor, respondi ao chamado dele e comecei a pregar a palavra, comecei a ir a congregações para ministrar e foi maravilhoso, porque é um chamado. Eu sempre digo que servir a Deus todos podem servir, independente se é pregador ou se é um empresário. Você pode servir Deus aí na sua empresa,
Você pode servir Deus na sua faculdade, você pode servir Deus na sua escola, você pode servir a Deus no meio onde você trafega de pessoas. Eu creio que o chamado de Deus para cada um é diferente. O chamado de Deus para cada um é diferente. Eu fiquei muitos anos cuidando da igreja e foi um dos momentos de maior aprendizado na minha vida, onde aprendi a lidar com as pessoas, onde aprendi os compromissos de um pastor, a como ser um pastor que cumpre o chamado com excelência. E foi um formador na minha vida do talento, do ministério que hoje eu tenho. E hoje Deus me deu um ministério um pouco diferente, onde eu ministro aqui para você, são milhares de pessoas, são quase 20 milhões de pessoas que nos seguem entre todas as redes sociais, tem um ministério na televisão, certo? Então eu vejo que Deus fez isso na minha vida e eu sou grato a Deus. As pessoas pensam que ministério é só estar pregando no altar, mas não. Você pode exercer o seu ministério aonde você está. Você pode ser um CEO de uma grande empresa e você pode ali estar cumprindo o chamado de Deus para a sua vida, sendo um bom chefe, sendo um embaixador de Cristo aonde você for mandado, até mesmo você que é um juiz, você que é um desembargador, enfim, que tem um trabalho público, você pode estar a serviço de Deus, certo? Isso pode ser um chamado de Deus para a sua vida. Eu não quero que os meus filhos sigam o meu caminho, eu quero que eles sigam o caminho que Deus tem para eles, mas que eles respondam ao chamado que Deus tem para eles. E é assim que é na nossa vida. Algumas pessoas não querem responder ao chamado de Deus. Elas acham que elas não são capazes, que elas não são boas o suficiente, que até mesmo algumas pensam assim, não, o que eu sinto de Deus que eu devo fazer é demais para mim, eu acho que isso é muito distante do que eu posso. Deus capacita. Deus capacita. Eu quero ler uma passagem para você, que é 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, que diz: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Que a capacitação, ela veio como resposta ao chamado. Então, quando você responde ao chamado de Deus na sua vida, quando você responde ao chamado de Deus, Deus te capacita. Você sabe que desde o ano passado, Deus tem ministrado muito ao meu coração de ministrar a empreendedores, porque durante todos esses anos que Deus levantou meu ministério, eu me encontro com empreendedores, eles me pedem ajuda, eu tenho ajudado empreendedores do Brasil, empreendedores de fora do Brasil, pessoas de grandes empresas, ensinando elas a ouvir a Deus, a tomar decisões, muitas vezes até com conselhos, com orações, porque sabe, quem está matando um leão por dia, como se diz, precisa muito de oração, precisa muito que Deus capacite, que Deus habilite, assim como todas as pessoas. Mas quanto mais pesada for a responsabilidade sobre você, mais você vai sentir a carga e mais você precisa ter pessoas junto com você. E sabe, eu queria me concentrar numa coisa, mas Deus está sempre mandando gente para me ajudar, sempre, de todo tipo. E eu vejo que isso também é um ministério na minha vida. É um chamado de Deus também, eu ajudar empreendedores. E eu tenho feito isso, os livros é a mesma coisa, eu sinto que é um chamado de Deus na minha vida, certo? Porque é um pouco trabalhoso, sabe? Confeccionar o livro, depois pensar estrategicamente, depois lançar e todo o restante por trás. Tem livros que a gente demorou quase 6 meses para lançar, porque demanda tempo, demanda cuidado, demanda várias revisões, demanda um time de pessoas, sabe? É bastante coisa, mas é um chamado de Deus, é um chamado de Deus. E quando você responde a um chamado de Deus, você sempre vai enfrentar oposições, você vai enfrentar injustiças,
você vai enfrentar maldades, você vai enfrentar a inveja das pessoas, o ciúme das pessoas. E quando você está respondendo ao chamado de Deus, você tem que lidar com aquilo da forma certa. Primeiro agradando a Deus, para depois, sabe, você pensar em agradar as pessoas. Mas nada pode colocar em xeque o que Deus pediu para você. E tem uma passagem na Bíblia que eu amo muito, que é Juízes capítulo 4, verso 9. Você já ouviu falar de Débora? Débora foi uma juíza e profetisa. Ela foi uma mulher distinta, em uma época onde a liderança majoritária era dos homens. Olha o que está escrito em Juízes 4, 9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Baraque foi um homem que foi chamado por essa juíza para ir contra os inimigos de Israel. Mas ele disse que só iria se ela fosse. E ela disse assim: se eu for com você, eu terei a honra e não você. E ele aceitou. Porque ele entendia que Débora era uma mulher de Deus, era uma conselheira, era uma juíza, era também uma profetisa, e aquilo que ela profetizou aconteceu de fato. Então eu vejo que responder ao chamado de Deus sempre vai levar você a outros níveis. Responder ao chamado de Deus muitas vezes vai elevar o seu nível de acesso, mas o seu nível também de combate. Porque como juíza e profetisa, a Bíblia diz que ela ficava embaixo de uma árvore e ali ela julgava o caso das pessoas, ali ela profetizava, estava tudo muito confortável para Débora. De repente Baraque, ele recebe o chamado de Débora, mas ele diz assim: eu só irei para a guerra se você for comigo. E pasmem, Débora foi para a guerra com ele, porque ela respondeu ao chamado de Deus, ela entendeu que Deus estava chamando ela para um outro nível. Então Deus nos coloca diante de situações inesperadas, mas diante dessas situações inesperadas, Ele nos capacita, Ele nos habilita. A Bíblia diz que Débora venceu, Baraque venceu, a guerra foi vencida. E tudo isso aconteceu porque alguém aceitou e respondeu da maneira certa ao chamado de Deus. Entenda, você pode não ter os recursos, o treinamento, as conexões, mas Deus não pediria que você fizesse nada se você não fosse capaz ou que Ele lhe capacitaria. A capacidade vem do Senhor. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem me ajuda a ajudar outras pessoas. Sabe, o homem, quando reconhece as suas limitações, reconhece o quão ele é limitado, o quão ele é fraco, mas ele se coloca nas mãos de um grande Deus, nas mãos de um vencedor, ele também vence. Muitas vezes nos desvalorizamos, mas você não é qualquer coisa. Você é um filho do Deus Altíssimo. Deus soprou vida em você. Então essa vida de Deus está lhe impulsionando a fazer a vontade de Deus. Ele colocou o DNA dele dentro de você. Ele o coroou com favor. Você tem o poder da ressurreição que está sobre você para você cumprir o chamado de Deus. Então você não está sozinho. E por mais desafiador, por mais difícil que seja, Deus está com você. Você não está sozinho e Ele lhe dará a vitória. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Espero que você responda a um chamado de Deus. E como eu disse, pare de ficar preocupado pensando que agora você vai ter que ficar, de pé diante de um monte de gente que você não conhece. Deus não chama todo mundo para ser pregador, mas Deus chama todos nós a servirmos a Ele. As pessoas têm, às vezes, uma limitação de entendimento. Você serve a Deus de muitas maneiras aqui nessa terra.
Você serve a Deus de maneiras, sabe, que para você pode parecer insignificante, mas para Deus é algo que dá honra e glória a Ele. Então, agradeça a Deus pela maneira como Ele vai usar você, sirva a Ele, responda ao chamado de Deus, pare de procrastinar, certo? Pare de procrastinar, essa palavra é para alguém que está me ouvindo aí. Pare de procrastinar, aceite o chamado de Deus e Ele vai poder fazer uma grande obra na sua vida e através de você também. Você crê nisso? Escreve aí nos comentários, Deus proverá a capacitação. Amém? Deus proverá em nome de Jesus. Vamos declarar juntos? Deus proverá a capacitação em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Antes eu tenho 2 recados importantes. Eu já dei o recado há alguns dias atrás, mas é importante eu falar e até dezembro eu vou repetir algumas vezes no mês. Eu vou ficar na televisão até o final de dezembro e depois eu irei sair. Eu fui até onde eu pude, certo? Eu fui até onde eu pude na televisão. Então, se lá no futuro Deus abrir de novo a porta da televisão para mim, amém. Mas eu combinei que eu estarei até dezembro na televisão. Tenho mais 2 meses com a Rede TV e mais 2 meses com a TV Bandeirantes. Fiquei 3 anos na Rede TV e vai completar 2 anos, ou já completou 2 anos na TV Bandeirantes. E nesse tempo eu fui desafiado, nesse tempo eu fiz o meu melhor, nesse tempo eu entreguei o meu melhor. Deus sabe, e eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e agradeço também a cada pessoa que nos ajudou nesses 3 anos de televisão, praticamente. Muito obrigado, estamos juntos, amém? Mas eu fui até onde eu pude, na televisão. Então só estou aqui avisando a todo mundo, né? Porque tem muita gente aí que está sempre orando por esse projeto. Eu estou dizendo, até dezembro eu estarei na televisão, depois não estarei mais. Então orem por nós aí, ok? O meu segundo anúncio, olha aqui, esse aqui são os nossos livros, né? Os devocionais, Café com Jesus. Se você inclusive não tem, adquira lá no nosso site www.vinicius7.com.br, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 1, é um sucesso esse livro aqui. E esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? Que está aí em quase todas as livrarias do Brasil, para a glória de Deus, né? Deus tem feito coisas maravilhosas, tem nos surpreendido com esses livros. É porque eu creio que tem a mão de Deus, né? E agora, para a glória de Deus, quinta-feira eu vou lançar o Café com Jesus Kids, o Café com Jesus Kids. Então, quinta-feira, na oração das 6 da manhã, eu vou lançar o Café com Jesus Kids. Vai ser algo impressionante para as crianças aí que estão me ouvindo, né? Vai ter um livro aí para vocês e tem desenhos para pintar, tem brincadeiras, tem histórias bíblicas. Bem, vai ser uma bênção e é um projeto piloto que nós estamos tendo aqui no nosso ministério, mas eu creio que pode abençoar aí o Brasil, pode ir muito além, amém? Eu creio nisso. Então, ore por isso e vou estar inclusive levando alguns desses Café com Jesus Kids para o meu tour que eu terei no sul do Brasil e vai ser algo fenomenal em nome de Jesus. Muito bem, Salmos 91, quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, amém? Compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas, temos que aprender a repartir o pão. Então pega essa mensagem e manda para 10, para 20, para 30, para os teus grupos, para as listas que você tem. Abençoe a vida de alguém. Alguém próximo de você vai ser abençoado através dessa palavra. Alguém vai responder ao chamado hoje. Você crê nisso? Alguém vai responder ao chamado hoje. Alguém vai dizer sim para Jesus. Alguém vai parar de correr. Alguém vai parar de correr. Pessoas vão dizer sim para o chamado de Deus em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade
será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E hoje foi tremendo a Academia Quino Global, você que é meu aluno. E amanhã, para você que é meu aluno da Academia Quino Global, nós vamos ter a Mesa dos Conselhos. Eu vou ficar um bom tempo com vocês, dando conselho, tirando dúvidas de vocês. Vai ser algo incrível. Você que é meu aluno na Academia Quino e você que não é, eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. Vamos orar? Permita-me orar por você. Se você precisa de uma provisão especial hoje, certo? Escreve aqui nos comentários. Escreve assim: Deus proverá. Amém? Deus proverá. Deus proverá. Deus sabe. Deus sabe o porquê que me tocou, inclusive, de fazer esse propósito. Deus sabe o porquê que me tocou. Certo? Tem muita gente me pedindo oração por isso. Então nós vamos orar por isso, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos e filhas. E como está escrito em Filipenses, Pai, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Nós cremos, Pai, no suprimento sobrenatural, na provisão de Deus. Por isso oramos em nome de Jesus para que essa provisão seja liberada sobre a vida dessa pessoa. Documentos assinados, negócios liberados, projetos aprovados, portas abertas, fartura entrando, abundância entrando, em o nome de Jesus Cristo. Quebramos também, Pai, todo tipo de arma forjada, de ação maligna, de oposição espiritual contra as provisões dessa pessoa. Todo ataque espiritual que ela tem sofrido, nós oramos para que o Senhor coloque a mão, para que o Senhor intervenha e para que o Senhor livre. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria para todo aquele, Pai, que precisa de uma provisão especial, dê ideia, dê direção, coloque as pessoas certas no caminho deles, mostre o que eles devem fazer, dá estratégias sobrenaturais, Pai, no nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor dê vitória. Eu oro para que o Senhor derrame graça. Eu oro para que o favor do Senhor cerque a vida dessa pessoa. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Que toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, que haja cura agora. No nome de Jesus, nós cremos que Jesus é a cura. Nós cremos que Jesus tem o poder de curar. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde. Saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Também damos ordem para que todo tipo de angústia, todo tipo de ansiedade, todo tipo de preocupação, de opressão, saia em nome de Jesus. E que a vida de Deus toque nessa pessoa. Meu Pai, o Senhor também conhece o coração de mães que estão pedindo em favor dos seus filhos uma providência do céu. E eu apresento diante de Ti o coração, a oração de cada mãe que está pedindo agora pelos seus filhos e pedimos o Teu milagre. Oro também, Pai, por cada pai de família que tem suas responsabilidades, que tem suas preocupações, que tem seus assuntos para resolver. Eu apresento diante de Ti e eu peço uma provisão especial, Pai, em o nome de Jesus Cristo, para cada pessoa que está aqui. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. No nome de Jesus. Eu peço, em nome de Jesus, que você creia que Deus pode prover. Deus, Ele é a nossa fonte. O nosso socorro vem do alto. Amém? Compartilhe agora essa oração, manda aí para o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com
toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus avanço, crescimento, e que o Senhor traga para a nossa vida a vida extraordinária, a vida extraordinária que Cristo tem na sua palavra para nós. Queremos viver essa vida abundante, essa vida cheia de alegria, essa vida cheia de paz e cheia de promessas de Deus, promessas de salvação, promessas de mudança, promessas de libertação, promessas de vida, de comunhão com Deus. É essa vida extraordinária que nós queremos. E eu quero declarar, Pai, saúde a todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que opera milagres, aquele que transforma corações, aquele que restaura o corpo físico, aquele que restaura os movimentos, aquele que pode curar da infecção, aquele que pode curar da inflamação, aquele que pode mudar um quadro clínico. Eu quero declarar saúde no nome de Jesus Cristo, aquele que cura. É no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa oração. Eu te peço também, Senhor, leva embora toda perturbação, leva embora opressões, leva embora todo cansaço, leva embora tudo aquilo que luta contra essa pessoa e que toda arma forjada contra ela não prospere. Nós quebramos completamente todos os planos de Satanás, toda obra do mal e pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, Senhor Jesus. Sim, nós cremos em ti, Senhor, vá à nossa frente, abrindo caminhos, trazendo rompimento, trazendo o avanço, Senhor, abrindo portas, sim, e preparando, Senhor, as pessoas certas, preparando as ferramentas certas para nós em nosso caminho. Também oramos por provisões sobrenaturais, para que essa semana que está iniciando, Pai, seja uma semana de milagres, seja uma semana de provisão do Senhor, seja uma semana de grande e extraordinário poder e graça liberados sobre a nossa vida. No nome de Jesus pedimos a tua bênção, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Estamos no propósito da oração da vida extraordinária. Eu quero fazer um ato de fé, um ato profético junto com você agora, certo? Você que está com a sua planilha em mãos, eu gostaria que você levantasse a sua planilha, certo? E você que não tem ainda, baixe gratuitamente lá no meu site, é gratuito para você baixar. E se você não conseguir baixar, pegue uma folha em branco mesmo e faça a sua planilha. São 7 áreas da vida que nós estamos orando e profetizando. Estamos no 7º dia de oração. Amém? E estamos crendo no agir de Deus. Então você vai pegar aí a sua planilha, levanta ela para cima assim e diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo, profetizamos bênção sobre essas 7 áreas e declaramos que o Senhor está no controle de cada uma das áreas da minha vida. Também creio, Jesus, que Tu é quem controla as portas da minha vida. Entrego tudo a Ti e declaro que Tu és o Deus da minha salvação, o Deus do meu socorro, que nada me faltará, porque o Senhor está na minha vida. Eu libero palavras de bênção, de vida, de crescimento, de abundância, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus está fazendo coisas grandes aqui nesse propósito. Amém? Estamos profetizando, estamos com 2 motores, oração e jejum. Certo? Tenho ensinado isso para vocês, que a oração é como um motor que vai abrindo caminhos, que leva você a romper, mas o jejum é o segundo motor. Vai dar a você mais velocidade, vai dar a você mais rompimento. Eu creio nisso. Amém? Só que o jejum também vai trazer um outro trabalhar de Deus. Ele vai trazer também uma libertação para a sua vida. Porque quando você se aproxima de Deus, não tem como você ser igual. Você é outra pessoa. Amém? A pessoa que se aproxima de Deus, o próprio Espírito Santo, a presença de Deus, vai transformando a vida dela. Vai aumentando, sabe, a comunhão dela com a palavra, vai aumentando a comunhão dela com Deus. É maravilhoso, é incrível o jejum. E hoje eu quero trazer
duas palavras para você, que inclusive eu trouxe a ministração completa sobre os bloqueios que impedem o crescimento. Bloqueios que precisam ser removidos para que você cresça. Eu falei hoje no culto que eu ministrei, hoje pela manhã, não sei se você viu a palavra, se você esteve presente, seja no presencial, seja no online, mas essa palavra mexeu muito comigo. Essa palavra mexeu muito comigo. Eu quero compartilhar duas coisas apenas, de toda aquela mensagem, duas coisas eu quero salientar aqui para você, e se você não assistiu, eu quero convidar você a assistir, porque vai ser bênção na sua vida. Existe pelo menos 2 bloqueios ao crescimento que eu quero falar com você hoje. 2 bloqueios ao crescimento. O primeiro deles é estar num lugar que você não foi chamado para estar. Eu sei que as pessoas dizem que você pode se meter em qualquer lugar e que Deus vai abençoar. Não. Deus vai abençoar no lugar da promessa. Ele vai te abençoar aonde Ele lhe colocou. E nós temos que aquietar o nosso coração onde Deus nos colocou. E entender que também as mudanças fazem parte do plano divino. Não é todo mundo que Deus chamou para estar fixo num lugar. Tem pessoas que Deus chamou para se movimentarem. A Bíblia nos diz, em Mateus 10,14, preste atenção, e ele ensinou aos seus discípulos, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus não foi aonde ele era solicitado. Jesus sempre foi aonde ele era desejado. Nós temos que ir aonde há propósito, porque onde não há propósito, não tem por que você ir ou até mesmo permanecer. As coisas mudam e muitas vezes Deus muda o cenário, mas muda também as pessoas de lugar. Nós precisamos ser cuidadosos com o lugar onde semeamos nossas sementes de energia, amor, tempo e conhecimento. Você tem que saber aonde você está semeando, porque podemos estar semeando num lugar errado. Podemos estar semeando onde já tem muita gente. Podemos estar semeando, sabe, aonde a concorrência é maior, ou semeando em um lugar que está sendo apenas cansaço, aonde está sendo apenas fadiga para você. Então nós temos que ser muito pontuais e direcionais ao propósito de Deus. Se nós, sabe, nos enganarmos de estar num lugar que Deus não nos chamou para estar, não cumpriremos o nosso propósito. Então, eu preciso trabalhar no lugar que Deus quer que eu trabalhe, eu preciso morar onde Deus quer que eu more, eu preciso investir meu tempo, meus recursos aonde Deus quer que eu esteja. Caso contrário, vai ser apenas cansaço. Vai ser apenas cansaço, vai ser perda de sementes e não é o que Deus tem para a nossa vida. É por isso que Jesus disse, se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Olha o que Deus estava dizendo aqui. Olha o que Jesus falou para nós. Ele estava dizendo, se você ver que não há propósito de você estar ali naquele lugar, sai daquele lugar. Porque o lugar que nós precisamos estar tem que ser um lugar de propósito, certo? Tem que ser um lugar de propósito. A gente tem que entender, aqui há um propósito para eu estar, aqui há um propósito de eu permanecer e aqui eu vou ficar e ponto final. Se você vê que você não está rendendo num lugar, ou que você está, sabe, num lugar onde as suas forças estão sendo arrancadas de você, meu conselho é que você recalcule a rota. Peça ao Espírito Santo para atualizar você do plano dele, para que ele coloque paz no seu coração. Porque há momentos da nossa vida que Deus vai colocar paz no nosso coração para permanecer onde está. Agora, tem momentos que ele vai dizer, ei, você está muito quietinho aí,
você está muito devagar aonde está, eu preciso fazer uma mexida na tua vida, eu preciso movimentar a tua vida. E a gente precisa estar muito atento aos sinais de Deus, sabe? As movimentações de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha, sabe? Do lugar que Deus vai te levar ou para aquilo que Deus vai mostrar para você. Você tem que ter um coração livre em Deus. Você tem que ter um coração livre em Deus, você tem que ter um coração tranquilo em Deus para você poder viver o extraordinário do Senhor na sua vida. A segunda coisa que eu queria falar para vocês, que inclusive eu ministrei sobre isso hoje, no culto da igreja, segurar o seu dom é talvez um dos piores pecados e erros que você pode cometer. Seu propósito forçará seus dons a florescer. Eu vejo muitas pessoas que, por medo dos homens, por receio, acabam segurando e até mesmo enterrando seus dons e seus talentos. O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Há dons que Deus colocou na nossa vida. Eu sou continuista, eu acredito nos dons espirituais, eu acredito no derramamento do Espírito Santo, eu acredito em revelações, eu acredito em palavra profética, eu acredito em batismo no Espírito Santo e eu acredito que Deus deu dons aos homens, Deus deu dons, Deus deu capacidades, Deus deu talentos para os homens e nós não podemos, sabe, simplesmente ignorar o que nós recebemos de Deus. Tem muita gente que em nome de eu posso dizer, de um conforto, acaba ignorando a realidade dos dons espirituais. Acaba ignorando o que Deus entregou para ela. Quando você está no teu propósito, os dons, eles vão querer florescer, porque Deus te deu algo para florescer. Quem é que só guarda semente? Deus não quer que você guarde sementes. Deus quer que você, sabe, use seu pleno potencial. Use aquilo que Deus te deu, use aquilo que Deus te entregou. Você tem que aprender a ser cirúrgico nisso. E mais, há pessoas que estão segurando seus dons espirituais com receio da crítica, com receio do que vão pensar, com receio do que vão falar. Você tem que ser uma pessoa, sabe, eu posso dizer, bem calibrada, uma pessoa que saiba se mover, sabe, com cuidado. Isso é uma coisa. Agora, você deixar de colocar os teus dons para fora, deixar de colocar para fora aquilo que Deus te deu por causa que os outros não vão aceitar ou porque você vai ser rechaçado ou rejeitado, é talvez um dos piores erros que você pode cometer. Por isso, seu propósito, ele forçará seus dons a florescer. Porque você só vai ir para frente, escute isso, você só vai ir para frente no seu propósito, se você despertar os dons que você recebeu da parte de Deus. Você tem que deixar eles florescer, você tem que deixar eles crescer, você tem que deixar com que os teus dons eles manifestem, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E quero convidar você a conhecer nossos devocionais, Café com Jesus, os 2 devocionais juntos, dá mais de 700 orações. Se você ainda não adquiriu nossos devocionais, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e adquira nossos devocionais. E você que é meu aluno na Academia Kingdom, amanhã nós vamos começar um novo capítulo dentro do nosso módulo de treinamento profético, que é imperdível, certo? Eu creio, eu me preparei inclusive,
tá? Eu sei que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E você que não é meu aluno na academia aqui no Global, vem se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição ou diretamente no meu site www.viniciusiracete.com.br. Se torne nosso aluno, vamos caminhar juntos, ainda mais se você tem um chamado de Deus, se você tem carrega um dom de Deus, vem se tornar nosso aluno, tá bom? Salmos 91, do 1 em diante, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Pega aí a sua planilha de oração, tá? E nós vamos apresentar a Deus. Eu estou muito feliz, tem muita gente, mas olha, algum milhar aí de pessoas do exterior que está nos acompanhando. Eu quero agradecer a Deus por cada pessoa que tem compartilhado essas orações, né? Principalmente pessoas que estão sempre aqui conosco, compartilhando, mandando a oração, sabe? Que Deus abençoe a tua vida, porque você, fazendo isso, você está sendo generoso ao compartilhar. Tem muita gente próxima que precisa de uma palavra, está precisando de uma direção exatamente a que muitas vezes é falada na oração. Amém? Então, eu quero aqui parabenizar a cada irmão, a cada irmã que tem compartilhado as orações em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Eu quero orar agora, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está nesse projeto de oração junto conosco. Essa pessoa que está crendo, ó Deus, que Tu és Deus, Deus de milagres, Deus que opera o sobrenatural, Deus que cura, Deus que salva. No nome de Jesus eu quero orar, Pai, por essas 7 áreas e profetizar a vida extraordinária no nome de Jesus. Queremos viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E eu oro, Senhor, hoje em especial, para que todo aquele que tem um dom de Deus, que deixe de segurá-lo, mas que ele comece a deixar florescer esse dom, essa capacidade, esse talento, essa habilidade que Deus deu. Espírito Santo, a mesma oração que Paulo fez, a mesma declaração que Paulo fez, eu faço nesse momento. Que eles despertem os dons, que eles despertem o que Deus deu a eles, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Nós cremos que Jesus Cristo cura e declaramos saúde, saúde completa e total à vida dessa pessoa. Também profetizo que essa semana, Pai, será uma semana de provisão, uma semana de recursos abundantes, uma semana, Senhor, onde contas serão pagas, responsabilidades serão colocadas em dia, em ordem, porque a tua mão de poder, a tua mão que provê, a tua mão que realiza milagres, está liberando milagres nesse momento. Derrama da tua graça, da tua Shekinah, do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo do vivo Deus, libera do teu poder, libera da tua graça sobre a vida de cada pessoa. No nome de Jesus Cristo, visita teus filhos e filhas. Visita teus filhos e filhas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder,
Toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção, eu peço a tua intervenção, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Em uma só fé, diga assim comigo: eu recebo dessa graça abundante e da vida extraordinária por meio de Cristo Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa oração, mande aí para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe, mande aí e que Deus te abençoe. E se você perdeu a palavra que eu trouxe hoje, que essa aqui foi só uma partezinha do que eu falei hoje à noite, assista. Você vai ver como Deus vai falar com você. Até mais e que Deus abençoe.